Na Band FM, quem ama não esquece. A gente só sabe de verdade da força que tem quando a única opção é ser forte. Eu já tinha mais de 30 anos quando eu conheci o Diógenes. Antes dele, eu posso dizer que realmente nunca tinha dado sorte no amor. Eu sofri um monte de desilusão, fui traída, agredida, humilhada. E tudo isso fez com que eu escolhesse não me envolver mais com homem nenhum. Mas quando a gente se conheceu, alguma coisa despertou em mim. Foi uma paixão que, por mais que eu tenha lutado muito contra, acabou me tirando completamente do chão. Quando eu finalmente tive coragem para me entregar, eu senti como se eu estivesse renascendo, sabe? Descobrindo que eu poderia sim ser feliz de novo. Tudo foi muito rápido. O Diógenes trabalhava em outro estado e por isso ele vivia na estrada. Quando ele voltava, acabava passando o tempo todo comigo. Em poucos meses, ele já tinha entregado o apartamento dele e trazido todas as coisas dele para minha casa, para a gente poder morar junto. Tudo era tão intenso, tão gostoso. A gente queria tanto ficar o tempo todo junto que ele passou a pegar a estrada a cada 2 dias só para vir ficar comigo. Mesmo sendo uma viagem de mais de 3 horas. E a nossa vida continuou assim, nessa lua de mel, por mais alguns meses. E apesar de ser chato não ter ele o tempo todo comigo, as coisas estavam funcionando bem demais pra gente. Ellen, olha aqui. Eu quero ter um filho com você. Um filho já? Ser pai sempre foi uma vontade muito grande. E ser pai de um filho seu, então, meu Deus do céu. Pra mim, é praticamente um sonho. Quer saber? De verdade? Tá, eu topo. Ótimo. Apesar da gente nem estar junto ainda, né, há tanto tempo, eu não tenho dúvidas de que vai ser pra sempre. Claro que é. Claro que é, meu amor. Desde o primeiro dia, já foi pra sempre. Eu quero uma família. Uma família com você. Foi uma escolha nossa. Uma escolha meio apressada para alguns, mas muito bem pensada por nós, apesar do pouco tempo. Nessa fase, o Diógenes já estava pensando mesmo em sair do trabalho dele e a nossa esperança é que ele conseguisse um emprego na nossa cidade o quanto antes para conseguir ficar mais tempo comigo e com o nosso filho quando engravidasse. E não demorou nada. Eu logo engravidei. E nossa, como a gente curtiu aquela fase. Meu marido se mostrava um cara decente, sabe? Amoroso, preocupado, respeitador. Um parceiro para todas as horas. Um cara com quem eu via que poderia contar incondicionalmente. Foram 9 meses de pura alegria. 9 meses de muita expectativa, de felicidade, de tantos planos. Até que eu entrei num trabalho de parto. Nessa hora, muitas mães ficam nervosas, né? Apreensivas, mas eu não. Eu tava tão tranquila, eu tava tão feliz, tão confiante, só ansiosa para poder ver logo o rostinho do nosso Pietro. Minha gravidez tinha sido inteirinha de muita tranquilidade, então eu tava muito sossegada, sabe? Mas durante o parto alguma coisa aconteceu. Meu filho nasceu e eu mal pude vê-lo. Levaram meu bebê direto para a UTI. E por algum motivo que eu nem sabia qual era ainda. Só quem já passou por isso vai entender do que eu tô falando. Aqueles foram, sem dúvida nenhuma, os piores momentos da minha vida. É uma angústia, sabe? É um desespero. E quando as notícias, enfim, começaram a chegar, elas eram cada vez piores. O Pietro tinha nascido com uma série de probleminhas que ninguém tinha conseguido prever nos exames pré-natais. E a situação dele era muito delicada. A gente tem que ter calma, meu amor. Tem que ter calma e fé. Porque o nosso filho vai sair dessa, eu tenho certeza. Eu tô com
Tanto medo, Diógenes, tanto medo. Eu sei, eu também tô, mas a gente tem que ficar firme, sabe? A gente tem que ser forte. Eu sei. E principalmente, vamos acreditar, Ellen. Será que ele vai se recuperar mesmo? Será? Claro que sim. A gente sonhou tanto, desejou tanto, tanto mesmo ter esse filho. Deus não pode fazer isso com a gente. Não pode e Ele não vai fazer. Meu filho ficou naquela UTI por semanas. E nesse período ele passou perto de morrer tantas e tantas vezes. A gente nunca sabia como o dia ia terminar, porque ninguém via uma evolução constante nele, sabe? Cada dia era uma surpresa e tudo poderia acontecer, tudo, inclusive o pior. Paradas cardíacas, paradas respiratórias, tudo que você puder imaginar, tudo. O meu filho, tão pequenininho, passou por tudo. Cirurgias, vários procedimentos, todo dia era uma agonia diferente. Eu e o Diógenes não saímos daquele hospital para nada. Meu marido até pediu uns dias de licença do trabalho dele. Até que um dia, o Pietro sofreu uma hemorragia muito séria e eu não gosto nem de lembrar desse dia. Com certeza foi o pior dia de todos eles. Ele era tão pequeno, tão frágil. Por que um ser humano tão indefeso, que nunca tinha feito nada de mal para ninguém, nada, tinha que passar por tudo aquilo que ele estava passando? Por que com ele, meu Deus? Eu preferia que fosse eu ali no lugar dele, entende? Eu preferia que fosse comigo. Eu via o meu bebê tão pequenininho e eu ficava me perguntando até quando ele ia aguentar, até quando? Mas nesse dia, depois daquela hemorragia, eu tive que ouvir do médico que... Meu Deus do céu. Eu tive que ouvir que o meu Pietro ficaria com sequelas para sempre e que se ele sobrevivesse, provavelmente ele ficaria em estado vegetativo. Ali foi o fim da linha para mim. Há semanas, eu vinha tentando me manter forte, sabe? Mas quando eu ouvi aquilo, quando eu perguntei se o médico tinha certeza e ele me respondeu que sim, eu parei de fingir que eu era forte. Eu desabei. Meu filho que eu tinha desejado tanto, meu filhinho. Ele nunca faria nada daquilo que eu tinha sonhado para ele, pra gente. O primeiro passo, a escolinha, as brincadeirinhas. Eu não ia vê-lo sorrir, crescer. Nada. Tudo de repente virou fumaça na minha cabeça, tudo. Tava tudo acabado. Eu e o Diógenes nos olhamos como se o mundo tivesse realmente terminado ali, porque era isso que a gente sentia, sabe? Nada mais fazia sentido. O que a gente faz? Fala pra mim. O que é que a gente faz de ouvir uma coisa assim? Me diz. Fala pra mim. Aquele foi o pior dia da minha vida. Mas o que eu não sabia é que tudo poderia ficar bem pior. E como dizem, não tem nada ruim que não possa piorar ainda mais, não é? No mesmo dia em que nós recebemos essa notícia, o Diógenes me disse que precisaria fazer uma viagem por conta do trabalho dele. Eu preciso, Ellen. Eu preciso e olha, é rápido, você vai ver. Não vai não, por favor, fica aqui. Eu preciso ir. Fica aqui, não vai, por favor, eu preciso de você, entendeu? Meu amor, é urgente. É urgente, eu realmente preciso ir. Não vai. Você sabe que eu ainda dependo desse emprego. Ainda não apareceu nada por aqui, eu não posso me dar o luxo de ser mandado embora agora. Eu tô tão abalada, Diógenes, eu não quero ficar sozinha, eu não quero. Você ouviu o que o médico falou do nosso filho? Você ouviu o nosso filho? O nosso filho não vai acordar nunca, ele não vai. Ellen, olha aqui, eu volto logo.
Eu volto logo, realmente é urgente. Eu preciso ir. Mas eu volto logo. O Diógenes ainda organizou para minha mãe ficar em casa, dormir lá comigo para eu não ficar sozinha. E ainda fez uma compra do mês para eu não precisar me preocupar com nada disso. Eu estava totalmente aérea, né? Eu não conseguia raciocinar, eu só chorava. Mas foram só 4 horas. Exatamente 4 horas desde a hora que o Diógenes me deu um beijo, saiu de casa e chegou uma mensagem dele. Era uma mensagem de texto. Um texto que nem era tão grande assim. Um texto em que ele me dizia que, infelizmente, segundo as palavras dele, né, ele não voltaria mais para casa. Dizendo que aquela não era a vida que ele tinha escolhido, que aquele não era o filho que ele tinha planejado ter, porque ele tinha sonhado com uma criança normal. O Diógenes disse que aquilo tudo era pesado demais para ele viver e que depois de muito pensar, ele tinha decidido ficar lá no estado em que ele trabalhava para descansar de todos aqueles dias que ele passou no hospital. Ele me agradeceu por tudo e ele me desejou sorte com Pietro. Sorte com o Pietro. Simples assim. Esse homem teve a cara de pau de ir embora e me deixar com o nosso filho, sem eu ter certeza se ele sobreviveria ou não. Hoje eu fico pensando, eu fico pensando aqui. Até compra de mercado ele fez para mim naquele dia. Será que ele achou mesmo que isso ia amenizar o estrago que ele estava fazendo em mim? Como pode alguém ser tão irresponsável, tão fraco, tão covarde, tão canalha? De repente eu me vi sozinha e desesperada, sem saber como seria a minha vida dali para frente. A única coisa que eu consegui fazer foi olhar para o céu e falar para Deus que eu estava entregando tudo nas mãos dele, porque eu não sabia o que eu ia fazer. E ele mostrou que na sua infinita bondade tinha reservado muitas coisas para minha vida. Assim que o Diógenes foi embora, as coisas começaram a acontecer de uma forma que até hoje médico nenhum consegue explicar, consegue entender. Simplesmente o meu Pietro começou a reagir como se fosse uma fênix renascendo das cinzas. Os médicos não sabiam explicar como é que ele estava melhorando, diziam que aquele era um caso único na medicina. Sei lá, outras pessoas começaram a falar que era sorte, né? Eu já chamo de milagre. Eu chamo de Deus. Eu chamo de o agir de Deus. Porque só Ele sabe o quanto eu pedi. Só Ele sabe o tamanho da minha fé e em como eu nunca duvidei de tudo que poderia dar certo. Nunca, jamais. Aquela recuperação exigia todo o meu esforço e concentração. Eu não tinha mais tempo para pensar no Diógenes ou na canalice que ele fez comigo. Eu tinha um filho que estava lutando para viver e eu ia lutar do lado dele. Eu mergulhei de cabeça na recuperação do Pietro porque era isso que tinha que ser feito. Eu não queria nem pensar no meu ex. Eu não tinha tempo para isso nem para sofrer. Eu estava tomada, sabe do quê? De esperança. Meu filho, o meu filho, era isso que me importava. Só o meu filho. O caminho foi longo. Diversas cirurgias, momentos bons, momentos ruins, complicados, mas o meu menino estava ali. O meu menino estava ali sobrevivendo dia a dia. Apesar de algumas sequelas irreversíveis, o Pietro hoje ele está vivo. Muito longe do estado vegetativo que disseram que um dia ele ficaria.
O meu filho hoje tem 10 anos. Ele não enxerga, ele não ouve muito bem. Mas ele tá ótimo, evoluindo sempre, dia a dia, no tempo dele. O Pietro tem amigos, ele frequenta a escola e é praticamente independente. E nunca, acredite, o Diego nunca perguntou pelo pai dele. Eu me preparei muito para quando esse momento chegasse. Mas o meu filho é tão esperto, ele é tão sensível, mais do que eu poderia imaginar. O pai também nunca quis saber, e para mim isso é uma página virada. Não foi fácil, sabe? Nada fácil. Mas hoje eu olho para trás e eu tenho orgulho da minha história, da minha força, da minha capacidade de superação. Eu me orgulho de ter me doado 100% para o meu filho e de ver que hoje ele é um menino alegre, saudável, feliz. Minha vida de mulher ficou um pouco de lado e até hoje eu não consegui encontrar um outro amor. Mas eu também não reclamo disso, não. Eu já sou tão grata a Deus, sabe, por ter me deixado com meu filho, de ter me mostrado o amor maior que existe. Fora isso, o que vier daqui pra frente é lucro. E se ele achar que deve acontecer, eu vou estar pronta. Eu não tenho mais medo de absolutamente nada. Nem de sofrer, nem de outra desilusão, nada, nada. A vida me fez forte. E eu sei que eu sou capaz de tudo.